Você já se perguntou como Estado e moeda se casam? Não? Este vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha deste livro aqui, ó, Em Nome do Povo. Como o casamento entre Estado e moeda te deixam mais pobre? O livro do famoso influencer brasileiro Bruno Perini. Vem comigo. Vamos para o primeiro passo da minha resenha. Qual é o tema central deste livro? O tema central é um casamento. É um casamento entre Estado e moeda. O Bruno colocou o olhar dele nos tempos, na história e apresenta para a gente pontos marcantes da história do dinheiro, pontos marcantes da história do casamento entre estados e moeda. Então, nesse livro, ele fala da época em que governantes colocavam estampados nas moedas os seus rostos. Ele fala da transição do ouro para o papel. E ele fala da criação do primeiro banco e das bolsas de valores. É um estudo que o cara fez e nos apresentou, principalmente para você que é como eu, que deseja entender mais sobre a linguagem do dinheiro, sobre o mundo do dinheiro. E olha, quem não sabe dessas coisas, quem não entende desse mundo, é cada vez mais afetado. Tem a sua vida cada vez mais atingida por essa ignorância. Ler esse livro, gente, possibilita você entender um pouco mais. Agora, depois que eu fiz esse resumo do tema central para você, com as minhas palavras, colocando aqui ou ali um texto que eu lembro dele, eu vou pegar frases, 4 especificamente, e trazer aqui para você. De cara, uma frase que está na página 11 do livro. Ela comprova esse tema central. Abre aspas. Eu realmente queria dar minha contribuição para o estudo do dinheiro, algo que fará parte da vida das pessoas do nascimento até o derradeiro fim. Vamos agora para a página 46. Tem outra frase aqui para vocês. As escolhas de metais que não se deterioravam eram fracionáveis e com pontos de fusão baixo a ponto de permitir que culturas primitivas conseguissem moldá-las em forma de discos, incorporando os símbolos de sua pátria e o rosto do soberano da época. Foi certeira. Olha isso. Página 77 agora. O lastro em ouro deu seu último suspiro global em 1971. Página 123. A inflação rouba do poupador e ajuda o endividado. Então, é mais ou menos como se a distribuição do livro fosse assim. Ele conta a história do dinheiro, pega os itens, os pontos da história do dinheiro no ontem e pega os itens da história do dinheiro no hoje. Pegando 4 pontos para explicar essa história do dinheiro, é claro que ele trouxe muito mais, eu diria 4 tópicos principais. Ficaria assim, então, a época das moedas, que estampavam mensagens sobre os governos, a transição da moeda para o papel, o surgimento da Bolsa de Valores e o surgimento dos bancos. Há de se ter um destaque aqui ainda. Esse destaque aqui é do ouro, que não sou eu que dou, mas ele que dá. E é muito interessante, porque ele até coloca a tabela periódica no livro, né? E fala que para a gente ver o quanto de minério existe no mundo. E aí é uma lembrança, né, da tabela periódica que ele traz no livro. E ele fala assim: o ouro era abundante no mundo, mas em 1971 o ouro fica escasso. Eu li a frase, né? Você lembra da frase que eu falei lá? O lastro do ouro deu seu último suspiro em 1971.
Eu confesso para vocês que aprender essa história a partir do estudo do Bruno me encanta. Eu acredito que eu deveria ter aprendido isso na escola. O motivo pelo qual eu busquei a leitura desse livro é para ter o meu imaginário sobre a história do dinheiro aumentado. E ele me deu isso. Então a pergunta seria agora: é verdade o que esse livro traz? Eu informo para vocês que os dados que eu vi no livro, eu fui procurando na internet e os fatos são reais. Então, é verdade, é fato. Que esses pontos provam o casamento da moeda com o Estado. Agora vamos à grande questão que inclusive está indicada na capa, né? Seria a mão do povo que tem o dinheiro, mas está presa e o dinheiro vai se desfazendo. Por isso, o povo vai ficando pobre. Porque quanto mais alto o domínio da moeda pelo Estado, ou quanto mais forte fica esse casamento, mais pobre o povo fica. Então veja, até aqui nós tivemos esses 4 pontos que eu elenquei. Mas agora eu vou apresentar para vocês outros pontos daquela linha do dinheiro. Confere aqui comigo. Hoje, a visão que o Bruno traz da história do dinheiro, temos as moedas modernas. E que aí elas teriam 3 nomes diferentes, que é pós-lastro, fiduciária e fiat. Fiat. Isso aconteceu porque o ouro diminuiu e quem tinha o comando do ouro passou a ter menos. E aí começou-se a impressão de dinheiro. Aumenta-se a impressão de dinheiro e o ouro some. Isso gera inflação. Então, pasma. Vê se você consegue pasmar. Eu também pasmei. Depois de ler esse livro, eu entendi que o governo gosta de ter inflação. Que ele preza por uma meta de inflação. Ele preza por imprimir dinheiro, sendo que o ouro não existe. Então, é um casamento de governo e moeda. E a inflação, pasmo, não é um aumento dos preços. Isso é o resultado de algo que é o quê? A impressão de papel, moeda. Então, o que está acontecendo na atualidade com o dinheiro? Está acontecendo o que aconteceu antes. O quê? O dinheiro agora é na base da confiança. Pois, desde que o lastro diminui do ouro, as pessoas têm fé que ele existe. Inclusive, o Bruno traz a lembrança, a evocação de uma deusa antiga, a deusa Fides, que queria dizer fé. E na época que a Fides era evocada, os acordos eram feitos na base da confiança. Então, se uma pessoa fala assim, eu tenho um acordo com você, ela chamava, eu tenho um acordo em nome de Fides. Agora, atualmente, existe essa mesma coisa. As moedas revelam uma confiança. A moeda, o dinheiro, é na base da confiança hoje também, porque o ouro não existe, é um acordo firmado. Aí, gente, é que nesse cenário nasce algo diferente. Nasce um famoso Bitcoin. Então, o cenário daquela reta do dinheiro, o cenário daquela reta que eu comecei no início do vídeo, fica mais ou menos assim. Apareceu um agente diferente, uma moeda moderna, que tira o poder desse casamento. Estado e moeda não estão mais juntos. Mas para a gente entender daquele dinheiro que um dia foi sal e hoje é moeda moderna, como diz o Bruno, é preciso ganhar dinheiro 2 vezes. Uma trabalhando e a outra investindo. Nós não podemos entregar a nossa vida nas mãos do Estado sem estudar, porque isso vai nos empobrecer.
Qual é a saída? Estudar e investir. Investir para enfrentar essa vida de moeda fiduciária, essa vida de moeda que é na confiança. Então, terminando o passo número 3. É verdade o casamento que este livro indica que há? É verdade. Desde o início dele até hoje, as moedas modernas, a gente vê essa história acontecendo. Agora, e daí este casamento na minha vida? E daí que eu sou uma pessoa que comecei querendo ler o livro para estudar e entender um pouco mais a linguagem do dinheiro, a história do dinheiro, e eu termino com esse daí fortalecido. Realmente aumentei meu imaginário, eu realmente conheci mais a linguagem, descobri curiosidades, eventos, histórias. Eu quero realmente ganhar 2 vezes, uma trabalhando e a outra investindo. E investir no estudo é caminhar para não depender desse casamento. Investir em leitura é caminhar para não depender desse casamento. Construir um para onde ir na aposentadoria é trabalhar para não depender desse casamento. O Itaí firme, que eu posso te dizer, que tenho até uma imagem, tá no final do livro. Aquela mão que na frente do livro estava acorrentada é a mão do povo. É a minha mão, é a sua mão, é a mão do Bruno, é a mão de qualquer pessoa. Porque desde o nascimento até o enterro a gente lida com dinheiro. Só que agora ela tá sem as correntes. Ela tá sem as correntes. Por quê? Porque o Idaí desse livro na minha vida é que eu vi isso. E quanto mais se estuda, quanto mais se aprende sobre o dinheiro, quanto mais se sabe lidar investindo o dinheiro, mais livre do Estado você fica. Isso já estava na minha cabeça, agora ficou mais fortalecido esse daí. Agora me conta, escreve aí nos comentários, você já tinha parado para pensar nesse casamento, ó, que vem de décadas? E você já tinha percebido que este casamento te empobrece? Conta aí para mim, qual foi a hora que você despertou para isso? De repente você vai me dizer, ah, Milena, eu descobri que o meu dinheiro estava sumindo da minha mão quando eu fui no mercado tal dia. Ou, Milena, quando eu fui comprar isso, quando eu fui comprar aquilo, ou quando eu simplesmente estava na minha casa comprando um livro pela Amazon. Qual foi o momento que você percebeu esse casamento tão nítido e você se empobrecendo? Coloca aí pra mim. Gente, eu já tinha percebido e graças a Deus eu percebi quando, alguns anos atrás, eu guardava dinheiro num cofrinho no meu quarto. E como diz o Bruno, o poupador é roubado. Quando foi? Conta aí pra mim. Escreve, eu vou gostar de saber. E claro, se você gostou dessa resenha, desses 4 passos que eu explico esse livro, dessa linha que eu expliquei, o livro, a história do livro que o Bruno contou, é claro que no livro tem muitos mais detalhes. Se você gostou disso, deixa o seu like. Eu sei que é uma maneira simples no meu quadrinho, mas é assim que eu entendi o livro e trouxe para você. Deixa o seu like se você gostou dessa simplicidade. Agora, sabe, antes de finalizar esse vídeo, eu quero te encorajar a ver minhas resenhas anteriores. As que eu vou deixar desse lado aqui são as de 2025 e as que eu vou deixar desse lado aqui são as de 2024. Desfrute. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo desse canal. Beijo, tchau.